Então, a pergunta da irmã Maria se Judas era predestinado, por que ele é filho da perdição, né? Na verdade, observe, irmã, filho da perdição é um estado da pessoa. Ele é filho da perdição ou filho das trevas, tá ok? É, então o apóstolo Paulo diz, né? Antes éramos filhos das trevas, agora somos filhos da luz, tá bom? Então está descrevendo o que a pessoa está vivendo, o que ele está fazendo, o que ele fez na vida. Então filho da perdição, porque ele se perdeu, né? É claro que quando Jesus chamou ele, ele era um homem convertido, tá ok? Mas infelizmente no meio do caminho ele se desviou. Não? Essa questão sobre Judas ser predestinado é essa questão que normalmente os protestantes colocam, né? Dizendo que Deus determinou que ele tomasse a ação de trair Jesus. Não, isso não é verdade, porque a Bíblia, a todo momento, ela descreve sempre, tá ok? Que Deus, ele sabe o que o homem vai fazer, mas ele não determina o que o homem vai fazer. Essa é uma diferença grande, tá bom? Por exemplo, Jesus, ele sabe que na história, como está acontecendo até hoje, tem pessoas aceitando a salvação que ele propôs e tem pessoas rejeitando. Ok? Tem pessoas rejeitando. O que Jesus falou sobre isso? Ele disse: aquele que crer e for batizado será salvo. Ou seja, ele falou claramente da atitude da pessoa. Isso não existe dúvida. Aquele que crê, aquele que tiver a atitude de crer, aquele que decidir. Ele está falando da atitude da pessoa. Por quê? Porque no Antigo Testamento, Deus ele fala claramente para a humanidade, para os homens, para Moisés e Israel, né? Eis que ponho diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. E Deus fala: escolhe, pois, a vida para que vá bem. Então, não está clara a decisão do homem. Então, diante dos homens aparecem todas as opções do certo e do errado. Tá ok? Agora, o homem é que ele faz a escolha. Isso está bem claro na Bíblia, Deus sempre colocando diante do homem para o homem poder decidir. Tá bom? Então, com certeza absoluta, Deus não determina que o homem tome uma determinada decisão. Por exemplo, paralelo com essa pergunta de Judas, podemos ver, por exemplo, os protestantes, eles dizem que se alguém se tornou ateu, ele se tornou ateu por ordem de Deus. Isso é completamente contrário ao Evangelho, né? Tá bom? Isso é completamente contrário ao Evangelho. Se as pessoas não têm poder de decisão, não tem sentido nós pregarmos o Evangelho. E isso até para o leigo é confuso. Eu cito como exemplo, na queda das Torres Gêmeas, um repórter leigo, né? Ele convidou um protestante, John Piper, para ele responder a pergunta: se Deus é bom, por que Deus permite essas coisas? Né? Tantas mortes. Aí o John Piper falou: não, isso aí não é questão de permitir, não. Deus determinou que os americanos pecassem, depois Deus colocou ódio no coração daqueles terroristas contra os americanos e, por fim, determinou que eles jogassem o avião lá nas torres. É isso que eles acreditam. Né? Isso, irmãos, não tenham dúvida do que eu estou afirmando para vocês. A intenção é clara. É denegrir a imagem de Deus. É denegrir a imagem de Deus, porque Deus fica como responsável, tá ok? Pelo mal. Porque foi ele que ordenou. Na confissão de fé deles, diz que isso acontece com o homem e até com os anjos. Ou seja, o querubim ungido pecou e se tornou Satanás por ordem de Deus. É isso que eles pregam. Todos os protestantes pregam isso. Mas isso não é verdade, não. Isso não tem chance de ser verdade. Até quando Jesus chama Judas de amigo, Jesus queria salvar Judas. Ok? Jesus queria salvar Judas. Vejam o exemplo que nós estamos estudando agora, nesse momento, em Evangelhos. Eu falei para vocês
como exemplo que Deus ele não coloca as coisas dentro da cabeça do homem, mas ele mostra o homem. O homem ele tem poder de decisão, você tem poder de decisão. Né? Tá bom? Então veja esse exemplo. Eu estou dizendo para vocês que Jesus está ensinando aos apóstolos aos poucos que ele vai morrer. Tá bom? Deus está mostrando isso aos poucos, porque eles têm dificuldade de entender isso, eles têm dificuldade de aceitar, eles só pensam em um reino vitorioso, eles estão sofrendo a vida toda, eles querem um reino vitorioso. Então Deus faz o quê? Ele está explicando isso aos poucos para o homem, né? Então, quer dizer, o homem ele tem capacidade de decidir, ele vai aprendendo, ele vai crescendo. Não? Enquanto eles dizem que não, que o homem ele não decide nada. Se ele resolveu, se ele é ateu, foi porque Deus determinou que ele fosse. Essa é uma coisa que eu chamo até de irracional. Eu digo que eu não sei como tem gente que acredita numa coisa dessa, né? E o pior disso é aquilo que Agostinho e Calvino diziam que até os anjos que pecaram, ou seja, o querubim ungido, pecou e se tornou Satanás, foi por ordem de Deus. Armínio é o que tenta parecer um pouquinho mais bonzinho, mas na visão de Armínio, Caim, quando ele peca, tá bom? Ele tinha sido predestinado por Deus, porque ele diz que naquele período não existia livre-arbítrio. Isso está errado. Existia livre-arbítrio sim. Deus não determinou que Caim matasse Abel. Isso é uma coisa de louco, só na cabeça desses teólogos. Porque eu digo, se falar isso para qualquer pessoa simples lá, até dentro da igreja presbiteriana, que só ouve a palavra de Jesus de vez em quando, falar isso para um católico, que foi os católicos que criaram, ninguém acredita nessa história. Só o teólogo que é obrigado a defender aquela doutrina. Mas de jeito nenhum. Judas, ele era um homem de Deus, mas infelizmente começou pela questão financeira. Talvez, alguns dizem também que ele poderia ter sido influenciado com um desejo de que Jesus fosse um revolucionário, tá bom? Mas a questão financeira que pesou tanto que ele estava buscando um prêmio de prata, né? Ok? Então, isso foi uma escolha de Judas. Foi uma escolha de Judas. Jesus não separou 12 e aí resolveu, um aqui tem que me trair. Não. Presta atenção numa coisa que eu sempre falo. Algumas pessoas invertem inocentemente no nosso púlpito. Mas uma coisa que eu sempre falo, a profecia, ela não se cumpre porque ela foi falada. Ela é falada porque Deus sabe que ela vai acontecer. Tá bom? Quando Deus chegou para Rebeca e falou, olha, 2 nações há no teu ventre, e a maior servirá a menor, o que está acontecendo? Deus sabe que o menor vai amar a benção dele, então acaba que o maior vai servir o menor. Deus não está determinando que isso aconteça, tá bom? Mas os protestantes, eles mudaram essa ordem, tanto que em algumas traduções eles manipularam mesmo, né, texto que dizia, né, e assim se cumpriu a profecia de Isaías. Eles mudaram, a tradução mudando mesmo, dizendo, e isso aconteceu para que se cumprisse a profecia. Esse tipo de tradução parece que o evento está acontecendo, ou seja, a profecia determina e o evento tem que acontecer. É isso que eles falam de Judas. A profecia disse que teria uma traição, então Deus falou e agora vai arranjar alguém para poder trair. Não, isso não é verdade. Deus falou que haveria uma traição quando foi dito que a semente da mulher iria pisar a cabeça da serpente, mas que essa lhe feriria o calcanhar. Isso é interpretado como uma traição. Tá bom? Então, Deus, sabendo que haveria uma traição, Deus profetizou. Mas eles invertem. O fato aconteceu porque foi profetizado. Mas isso é mudança na tradução dos protestantes. Entendeu? Respondido, irmã Marli?